alegria que nós estamos aqui hoje, a alegria de ver essa casa cheia, né? Na época da pandemia, de vez em quando, eu vim aqui, logo depois, né, que passou toda aquela coisa horrorosa, a gente chegava aqui, às vezes estava vazio, as nossas casas estavam vazias. Agora nós estamos retornando, porque como você falou, a nossa casa, né, de oração é sempre um lugar assim aconchegante, acolhedor, que a gente se sente tão bem, não é verdade? E boa noite, pessoal que está em casa, né? Sejam muito bem-vindos a esse momento de reflexão. E nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre um tema muito interessante. Vamos, Tassiano? Nós vamos, porque aqui eu tenho muita gente conhecida, vocês me perdoam, já porque, né, aqui é a minha segunda casa também. E a gente conhece muita gente aqui. Então, nós estamos hoje com essa responsabilidade, e eu fiquei pensando, eu estava refletindo aqui, pensando, eu acho que nunca tivemos a necessidade tanto de falar sobre um assunto devido a certas coisas que nós temos observado no nosso mundo hoje e que nos chamam a refletir sobre esta questão especificamente. Então, esse assunto é um assunto muito interessante que nós precisamos começar a refletir. A questão dessas classificações, o que levou Kardec, à época dele, como estudioso, como pesquisador, como professor, né? Professor é muito didático, né? Eu gosto de fazer assim, as coisas, né, bem didáticas, porque professor não dá conta de trabalhar longe da didática. Porque a gente preocupa como nós vamos fazer para que as pessoas entendam aquilo que a gente quer, né, trabalhar. E Kardec procedeu assim da mesma forma. Quando ele foi analisar, quando ele começou a observar as comunicações e começou a perceber algumas circunstâncias e algumas situações, ele começou a estruturar, né, o que nós temos hoje como doutrina espírita. E essa doutrina, que é uma palavra, né, talvez uma teoria espírita seria mais interessante, porque nós não queremos e nem temos a pretensão de doutrinar a ninguém, né? Todos nós é que buscamos, é que caminhamos e que vamos melhorando na medida das nossas possibilidades. Então, quando Kardec começou a pensar, né, essa teoria espírita, como que ele ia estruturar, uma das coisas que ele imaginou, que ele organizou, foi a questão dos mundos, porque à época, a exploração do que tinha de mais moderno na época, o telescópio mais moderno que tinha à época, para olhar para o espaço, trazia as novidades de mundos. E Kardec, fascinado, porque nós temos que entender que ele estava vivendo no século XIX. E no século XIX, a gente já podia olhar para esses prodígios, né, para a natureza, sem ser colocado na fogueira. Né? Vários não tiveram a mesma sorte. Por quê? Até então, um tempo atrás, se você questionasse, olhasse para o céu e falasse alguma coisa que fosse diferente do que estava na Bíblia ou escrito de acordo com a religião católica, você poderia ser levado à fogueira. Então, e no século XIX, Kardec já podia, né, trazer as pesquisas mais recentes que ele tinha alcançado e estruturar, a partir dessas pesquisas que já aconteciam à época, o que tinha de mais interessante a respeito, né, da ciência. Porque uma das coisas que Kardec faz em todo o seu trabalho é trazer a doutrina espírita, né, essa teoria espírita, próximo aos conhecimentos mais sofisticados que tinham no século XIX. Kardec fazia questão de participar de várias sociedades, de várias associações de pesquisadores, para que ele pudesse estar antenado com o que estava acontecendo à sua época. Então, quando Kardec faz toda essa estruturação, e ele coloca a questão dos mundos habitados, se tinham outros mundos, por certo, deveriam também ser habitados, imaginava-se assim naquela época. Hoje nós temos já algumas pesquisas, nós já temos sondas em Marte mostrando para nós que pelo menos físicos, né, como nós, aspecto físico, né, como o nosso corpo não existe lá, né? Mas assim, à época isso era novidade, isso era uma possibilidade que Kardec estava estudando, né? E essa classificação é de Kardec.
né? Mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos de provas e expiação, que, por sinal, é a classificação que mais, talvez, enquadra, né, a situação que nós ainda estamos vivendo hoje, né? E aí Kardec imaginava que essa busca por conhecimento ia trazer para a gente um processo de avanço tão grande, tecnológico, que logo a gente estaria saindo a nossa situação de mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração. Que, segundo a perspectiva evolucionista, né, que Kardec também adota, que já existia na época, alguns pensadores já adotavam essa perspectiva dessa evolução. Kardec adota isso também. Então ele imaginava, bom, devem ter mundos onde as civilizações estão começando, deve ter mundos onde, mais ou menos, as pessoas ainda guerreiam, as pessoas fazem certas coisas, sofrem, padecem doenças, são os mundos de expiação e provas. E deve haver mundos além desses, onde os espíritos não necessitam mais desse sofrimento, dessas dificuldades. Essa era a teoria que Kardec estruturou em torno disso, né? Com o acelerado processo de industrialização no século XIX, nós estávamos, naquela época, vivendo um momento de muita fome, né, e de muita miséria, porque as pessoas, a mão de obra, inclusive das crianças, era uma exploração sem fim. As crianças trabalhavam de 8 a 10 horas por dia nas fábricas que estavam crescendo, que estavam nascendo. Paris vivia cercada de pessoas miseráveis. O livro Miseráveis de Victor Hugo vem daí, né? Não é à toa que Victor Hugo escreveu essa obra magnífica que é Os Miseráveis. Por quê? Porque Paris, ao mesmo tempo que era a cidade da luz, a cidade do conhecimento, era a cidade onde havia uma grande concentração de pessoas que não tinham acesso à casa, à comida, né, a nada. Então, Kardec, vendo que toda essa tecnologia que estava despontando na época podia levar a um mundo melhor, Kardec logo trouxe para nós essa perspectiva. Olha, logo nós estaremos saindo desse mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Por quê? Com toda essa tecnologia, não haverá fome, nós conseguiremos produzir alimento para o mundo inteiro. E é isso que acontece? Infelizmente, nós vemos que teve aí algo que no meio do caminho aconteceu e não foi bem assim. Kardec, na época dele, não tinha condição de entender como que se estruturaria o capitalismo, como nós vemos hoje. Porque hoje, quem tem dinheiro que pode comprar, leva. Se você não tem, você vai ficar na rua, porque você não tem casa, você não tem comida. Não é assim na nossa sociedade? Se não fosse assim, nós não teríamos uma grande quantidade de pessoas na rua ainda. Não teríamos uma grande quantidade de pessoas que passam uma vida inteira para conseguir comprar uma casa no valor de 200 mil reais. Preço que alguns carros hoje são muito o dobro disso, né? Então, é muito interessante a gente perceber que a época Kardec sonhava com um mundo que fosse possível trazer mais igualdade, porque estava numa época de grandes avanços. E isso, para Kardec, foi assim uma luz que ele imaginou. Nós vamos sair desse mundo de provas e de sofrimento para um mundo melhor, e não vai demorar. Século XIX, passando, logo vem o século XX, ele imaginava que toda essa virada ia acontecer de uma forma que logo a gente estaria saindo dessa situação. E outra coisa que motivou Kardec a pensar também nessa questão do mundo de regeneração foi a quantidade de mensagens que se recebia na época, mensagens psicografadas, né? À época, as mensagens dos espíritos, partindo também dessa necessidade, dessa vontade humana, traziam mensagens de estímulo, de ânimo, que logo nós estaríamos entrando nesse mundo de regeneração, né? Então, é muito interessante a gente pensar. Mas quando nós pensamos no mundo de regeneração, como que a gente imagina um mundo de regeneração? O que vocês imaginam? Agora eu quero ouvir vocês.
Como vocês imaginam? Mais humano, mais acolhedor, mais o quê? Participativo. O que mais? Menos desigualdade. Hã? Mais fraterno, não é? É assim que a gente imagina, né? Interessante a gente pensar nisso, né? Será que nesse mundo de regeneração haveria espaço para a fome? Para o feminicídio? Gente, é impressionante. Mas nós temos hoje ainda uma grande quantidade de pessoas que cometem crimes por causa da questão de relacionamento. E quem mais padece ainda? As mulheres, que são as vítimas. Nós somos um dos países que mais mata mulheres por questões de relacionamentos. Então, tem alguma coisa que não está, tem alguma conta aí que não está batendo no nosso mundinho aqui. Né? Então, vamos ver. Haveria espaço para as guerras, gente, nesse nosso mundo de regeneração, onde nós estamos vendo hoje, infelizmente, né, uma perspectiva tenebrosa, várias situações, vários conflitos em todo o nosso planeta, apontando para uma situação até complexa, complicada, de uma terceira guerra mundial, que o Papa Francisco já alertou. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial já, né? Então é interessante a gente observar. Haveria espaço nesse mundo para o preconceito? De qualquer espécie que for esse preconceito? Não, né? Preconceito religioso, preconceito de gênero, haveria espaço? Não. A exploração do trabalho, o que, que nós vemos hoje? A exploração do trabalho é uma coisa real, né? Quando se a gente fosse pensar, né, no feudalismo, né, tinha os servos, as pessoas não tinham propriedades, elas viviam ali plantando, colhendo, pagando imposto e tal. E hoje? Quanto tempo depois desse momento nós ainda vivemos hoje passando uma vida? Outro dia eu vi uma pessoa que agora, aos 60 anos de idade, foi que ele conseguiu adquirir uma casa. E aí outros vão passar uma existência sem ter uma casa. A grande maioria de nós. Nós aqui somos seletos. Nós aqui, talvez, façamos parte de uma pequena porcentagem de pessoas que têm o privilégio de ter propriedade. A maioria das pessoas no nosso planeta ainda não tem essa condição, né? Então é interessante a gente observar isso. E a destruição dos recursos naturais? Será que esse planeta de regeneração vai ser um planeta todo destruído? Não, não pode ser destruído? Não? Pode ser. Eu também fiquei. Então ele não pode ser destruído. Mas peraí. Aí nós temos ali um acidente na mineradora que acaba com a cidade, só terra inúmeras pessoas, que polui os nossos rios, mas porque nós precisamos de tirar da terra tudo que tem ali de riqueza. Então, assim, nós temos hoje pessoas ainda questionando se realmente o marco temporal é algo que é devido. Nós não entendemos ainda como que quem era realmente a população que aqui vivia. Nós não entendemos isso. Né? Então, assim, tem muita coisa que nós precisamos ainda repensar nesse nosso mundo para que ele seja um mundo acolhedor, mais humano, mais participativo, né? E aí, eu fico pensando, para quais povos seria esse mundo de regeneração? Será que essa ideia de mundo de regeneração cabe em todo o nosso planeta? Será que esse mundo de regeneração é lá para o povo de Gaza? Será que é para as famílias que vivem lá em Madagascar, as crianças morrendo de fome, que não têm acesso à água? Tem que ser para todo mundo, né, gente? Tem que ser para todo mundo.
E esse desafio, né? Será que nós estamos perto ou longe de chegarmos a esse patamar do mundo de regeneração? Do jeito que vai, estamos um pouquinho longe, do jeito que vai, né? Mas então, e aí? O que a gente faz então? Então, pronto. Eu estou trazendo só problemas aqui para nós. Mas é porque, gente, se nós não pensarmos o nosso mundo, como nós vivemos, como a nossa sociedade está estruturada, como que as nossas relações econômicas estão estruturadas, dificilmente nós vamos conseguir ajudar a alavancar esse mundo. Esse mundo, eu me transformo, eu faço a minha reforma íntima, e aí o mundo vai melhorando depois. Já pensou? Quando que todos nós vamos poder melhorar intimamente para o mundo ficar melhor? Então, a gente precisa de estar atento para algumas questões, né? Porque a nossa vida em sociedade, nós estamos vendo os nossos jovens viciados hoje em telas, jovens, bebês, né? Bebês. Porque eu tive mesmo na minha família situações de bebê que começou a tentar, já colocou na mão dele uma telinha para ele ficar se divertindo. E as consequências disso nós vamos perceber daqui 20 anos. Né? Então, quando falou, vamos tirar o celular da mão dos jovens, os jovens entraram em pânico. A escola está tendo que se reinventar hoje. Então, tudo isso é um processo de crescimento e aprendizado, mas não é sem dor. Né? Não é sem dor. A gente vai ter que, para conseguir algumas coisas, abrir mão de outras. Né? E aí eu fico pensando quanto nós estamos dependentes de medicamentos. O quanto nós estamos dependentes de medicamento para suportar a pressão desse mundo que nós vivemos. Talvez nós aqui, que já estamos com a idade mais avançada, não estejamos assim. Mas os nossos jovens, eles estão pedindo socorro. Os nossos jovens, aliás, olhando aqui, eu estou vendo um jovem. Desculpa, tá? Dois jovens, eu estou vendo dois jovens. Desculpa, tá, meu amigo? Mas assim, você também é jovem. Então, o jovem hoje, eu estava conversando com uma psicóloga e ela falando assim, olha, eu estou trabalhando com jovens e eles chegam no meu consultório sem esperança. Já pensou se atendeu meninos de 14, 15, 16 anos? E ela falando para mim, eles chegam e falam assim, para que eu vou me esforçar para fazer uma faculdade? Para esse mundo que você não sabe se vai existir amanhã? Com essas guerras acontecendo em todo lugar, uma possibilidade de explodir essas bombas que estão aí armazenadas em todos os países poderosos. Então, os jovens, eles chegam hoje a pensar, essa vida vale a pena? Essa vida vale a pena? Né? Então, a gente precisa dar esse sentido para a vida dos jovens. E é responsabilidade. É compromisso nosso, né? Então, a gente vê hoje que a pergunta que a gente precisa fazer, né? O que nós estamos fazendo com o legado do Cristo? Qual é o legado do Cristo? Quando Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma. Isso vale só para nós que somos espíritas, católicos, evangélicos. Como é que é isso? Quem são essas ovelhas? Quem são elas? São as crianças lá da África, de Gaza, são as crianças que passam fome aí, que morrem. Quantos caminhões cheios de pessoas, gente, tentando atravessar fronteiras, foram presos e abriu os caminhões, as pessoas mortas. Quantas pessoas os barcos naufragaram, tentando ir para um lugar onde não tivesse guerra. Então, assim, qual é o legado que Jesus deixa para a gente? O que Jesus falava que a gente hoje precisa repensar, que nos impulsiona a querer um mundo melhor, a trabalhar por um mundo melhor, porque ele não vai vir de graça, não. Mas não vai mesmo, né? Porque hoje, uma a cada 8 pessoas passa fome no mundo.
E nós ainda temos a questão da fome crônica, que as pessoas, gente, que come, quando come, 2 refeições por dia. Quando come. Então, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo desse legado. E aí, Kardec, ele via que o papel da doutrina espírita naquela época, né, era assim, era desbravador. Ele pensava que, com uma visão mais espiritual da vida, as pessoas promoveriam mudanças na política, na religião, na legislação. As instituições mais sólidas e mais justas estabeleceriam na Terra o reinado da fraternidade, né, da solidariedade, criando as bases para uma vida mais espiritual, um mundo de paz e de solidariedade, um mundo de regeneração. Isso aqui é parte das perguntas 917 e 1019 do Livro dos Espíritos. Era assim que Kardec pensava. Que a doutrina espírita, ela traria para nós ferramentas para a gente ajudar nesse progresso. Mas Kardec não ficava de braço cruzado, não. Kardec participava de inúmeras associações para tentar ver o que nós podemos fazer. Ele participava das associações de trabalhadores, de associações de professores, inúmeras. O que é uma associação? Uma associação é um grupo de pessoas que tenta fazer algo pelo mundo concreto que nós temos. Não é pessoas que estão lá na casa espírita trabalhando, não é desvalorizando o nosso trabalho, não, gente. Mas é porque eu quero trazer que Kardec, ele não ficava dentro das casas espíritas. Kardec participava da sociedade dele. Ele atuava, ele era atuante. Né? Ele tinha uma visão política do que ele achava que deveria ser os valores para um mundo melhor. Né? Como um homem sério, um homem comprometido com a educação que ele era. Né? Então, é interessante a gente observar isso, né? E que transformações o nosso planeta espera de nós para ser realmente um mundo de regeneração? Que transformações? Será que eu faço assim, ó? Não, tá tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo, Deus está olhando tudo. Deus está olhando tudo através da gente. Nós somos os olhos e os braços, né, desse Pai. Nós somos essas pessoas que somos responsáveis por esse mundo que nós temos aqui. Né? É um mundo material. Por que a gente vem para o mundo material? E não fica só do lado de lá? Para ajudar a promover aqui as mudanças. Não é? Então, é interessante a gente observar isso. Que transformações nós podemos pensar, né, na direção de menos preconceito, na direção de cuidar do ambiente à nossa volta? Né? Nós não temos hábitos. Às vezes, eu fico observando certas populações asiáticas, onde as crianças, desde pequenininha, limpam a própria sala de aula. Se uma escola aqui puser os nossos filhos para limpar a sala de aula, nossos pais vão lá fazer a maior reclamação. Filho para limpar isso aqui. E o que a gente faz com isso? Eu sujo, bagunço, não tem problema, alguém vai limpar. Eu jogo papel no chão, eu jogo lata no rio, eu faço qualquer coisa, não estou nem aí, não. Eu pego uma nascente ali, que eu sei que é uma nascente que as pessoas dependem para beber água e jogo esgoto nela. Né? Então, assim, será que nós estamos contribuindo para a formação de pessoas de bem mesmo? Né? São questões que a gente precisa pensar. A questão aqui da diversidade das nossas crianças. Nós temos aí as crianças autistas, né? Mas até então a gente não pensava, a gente não sabia. Hoje é muito comum o pai que tem filho autista descobrir que ele também é autista. Só que não era diagnosticado. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, não havia diagnóstico precoce. A pessoa, às vezes, vivia com extrema dificuldade, achando que estava tudo bem. Hoje nós já temos leis, nós já temos proteção, nós já temos um olhar um pouco diferenciado sobre essa questão.
Quando nós tiramos as pessoas que tinham adoecimento mental dos manicômios, com a lei antimanicomial, teve pessoas que brigaram. Não, vamos voltar, vamos colocar eles lá de novo. Mas o que as pesquisas e a ciência estão descobrindo? Que nós podemos hoje, com os medicamentos, trazer essas pessoas, de certa forma, para a convivência novamente. Então, vocês estão percebendo quantas mudanças que nós fomos dando ao longo do tempo, e muitas delas por lutas políticas, por lutas de associações, por lutas de pessoas que perderam a aparência física, como a Maria da Penha, que se não fosse por toda a luta, por toda a dificuldade, por todos os casos, quantas mulheres hoje estariam ainda sendo flageladas como ela foi? Né? Então, assim, a mudança que nós precisamos nesse mundo, ela passa pela nossa atuação nele. Não é sem luta. Não é. A gente está enganado. Então, às vezes, a gente vê uma lei sendo aprovada que vai beneficiar determinado grupo, a gente imagina que não teve luta. É o contrário. Teve e muita luta. Né? E Kardec acreditava nisso. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai estudar a lei de progresso, Kardec fala assim, olha, as pessoas que não quiserem avançar com as leis, que muitas vezes elas vêm para garantir direitos, a lei vai passar, o progresso passa por cima dele. E vai passar. E está passando por cima de muita gente que ainda insiste em ideias preconceituosas, em ideias que segregam, em ideias que não respeitam o direito do outro, a religião, em ideias que não respeitam o valor que a pessoa tem no trabalho que ele executa. Gente, nós ainda temos pessoas em condição de trabalho escravo. Pode um negócio desse? Então, sim, vamos parar para pensar. Nós já temos que... E aí, como que eu vou me posicionar? Me posicionando mesmo, deixando de ser neutro. Não sou neutro, não. Eu tenho uma posição. E a minha posição, se eu quero caminhar para um mundo de regeneração, olha, por que lado que você está... O que você está apoiando? Você está apoiando aquele que não tem condição mais fraca ou você está do lado daquele que não, né? Muitas vezes está sendo um explorador. Então, ó, observa como que você está agindo. Porque não vai vir de graça esse mundo de regeneração. Não vai. Né? É uma das coisas que Kardec faz aqui. E aí, eu volto aqui para a questão do individualismo e da visão coletiva. Nós precisamos dessa visão coletiva de vida. Né? Numa tribo, numa população indígena, uma criança, ela não morre de fome, não. Aqui na nossa sociedade morre. Aqui morre. Se ela estiver num bairro rico, então, aí é que ninguém vai abrir as portas para ela mesma. Se ela estiver num bairro igual o Jardim América, que é um bairro mais popular, até que pode ser que alguém... Eles fizeram uma pesquisa, e eu fiquei chocada com essa pesquisa. Eles pegaram uma criança de 5 anos e vestiram ela toda bonitinha, arrumadinha. E puseram ela em Londres, isso foi na Inglaterra. E puseram ela numa esquina. Todo mundo que passava por essa criança, isso foi um experimento social, todo mundo que passava por aquela criança tão bonitinha ali naquela esquina, parava e conversava e tentava ver onde que estavam os pais, quem era responsável por ela, todo mundo. Eles pegaram a mesma criança, tiraram o chapéuzinho bonitinho, sujaram o rosto dela, puseram uma roupinha rasgada e puseram ela no mesmo lugar. Ninguém parou. Ninguém parou para olhar e perguntar para aquela criança por que ela estava ali. O que isso mostra para a gente? O que isso mostra? Preconceito. Ah, é uma criança que não tem ninguém por ele, então o lugar dela é aonde? É na rua mesmo. Né?
É a nossa indiferença falando alto nesse momento. Por isso que essa visão coletiva é tão interessante, tão importante, né, gente? Porque quando a gente vê isso aqui, ó, acontecendo, as nossas crianças em Gaza morrendo de fome, né, sendo bombardeadas, e toda essa coisa estranha que está acontecendo no mundo, a gente tem que parar e pensar, há ali uma visão coletiva? Tem alguém pensando humanamente naquelas crianças? Né? Então, é muito interessante, porque a intolerância, ela tem que ser suplantada pela diversidade, né? Não há espaço mais nesse mundo de regeneração para intolerância, mas para diversidade. Ah, todo mundo tinha que ser. Não, não tinha que ser, não. A pessoa ela tem que ser o que ela quiser. Se ela acha que tá bom não pensar em Deus, não querer nada, tá bom também. Se ela não quer ir na casa espírita, ótimo. Deixa a pessoa viver a vida dela. Nós temos muita dificuldade de deixar os outros viverem a própria vida, né? A gente tem muita dificuldade com isso. E aí, eu quero trazer mais esse pedacinho aqui de Kardec, que está lá no livro dos Espíritos, na questão 707, que essa era a visão que Kardec tinha para esse mundo de regeneração. Olha o que fala lá. Kardec colocou lá um mundo, nós precisamos alcançar um estado superior de civilização. Olha que coisa interessante. Onde o egoísmo, a cobiça e o orgulho não teriam mais espaço. Essa era a preocupação de Kardec. E aí ele fala lá na pergunta 707, onde o fraco, que é comentário, porque na verdade esse comentário é de Kardec, não foi o espírito que fez. Aliás, os comentários de Kardec são assim, excelentes, né? Os livros deles são recheados de comentários. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam respeitadas. Onde todo ser humano esteja certo de não lhe faltar o necessário. Não faltar o necessário. Eu tenho uma mãezinha que ela tem 3 filhas, 3 crianças, e ela é sozinha. E está com medida protetiva porque o marido era um abusador. E essa menina tem depressão, ela tem uma série de coisas. Hoje, as meninas delas estão, uma com 10, outra com 8, a outra com 4. Então, assim, e a gente vem acompanhando a luta dessa mãezinha para ela não tirar a própria vida, porque já teve vez dela falar, eu vou largar essas crianças no conselho tutelar, eu vou tirar a minha vida, e a gente conversando e tentando acalmar. Calma, respira. Por quê? Porque ela não tinha comida, as crianças não tinham arroz para comer. Né? Como que eu mando minhas meninas para a escola com fome? Né? E que garantia, né? Hoje, graças a Deus, algumas garantias ela já tem. Porque o nosso país ainda tem algumas garantias sociais. Né? Então, hoje ela já está conseguindo respirar com mais tranquilidade. Mas ainda falta muito, gente, para esse nosso estado, né? Essa nossa condição social ser uma condição que todo mundo fique bem nela. E aí, Kardec, lá em Obras Póstumas, no projeto de 1868, ele faz a seguinte afirmação: não se deve perder de vista que a missão dos espíritos consiste em nos instruir para que nos melhoremos, porém, não em sobreporem ao nosso livre-arbítrio. E aí ele continua. Eles nos sugerem ideias, ajudam com seus conselhos, principalmente no que concerne as questões morais, mas deixam ao nosso raciocínio, o encargo da execução das coisas materiais. Os espíritos nos assistem, nos orientam, nos inspiram, mas nós é que temos que estender os braços para fazer alguma coisa. Né? Para o nosso mundo material, ó. Nosso mundo material mesmo. O progresso não é espiritual, não, gente, é material aqui também. Nós vivemos
né? Em interface esses dois mundos, né? Então, as coisas materiais encargo a que não lhes cabe poupar-nos. Contentem-se os homens com serem assistidos e protegidos por espíritos bons. Não descarreguem, porém, sobre eles a responsabilidade que incumbe ao encarnado, a nós. A responsabilidade é nossa por esse mundo. O que nós estamos fazendo dele? A responsabilidade é nossa. Ah, tem guerra? Porque tinha que ter guerra, não tinha que ter, não. Não tinha que ter ninguém morrendo de fome, não. Tinha que ter comida para todo mundo já. Tinha que ter condição de saúde para todo mundo. Né? Tinha que ter um lugar adequado para todo mundo. Nós somos uma pequena família, andando pelo universo, num grãozinho de areia. Porque quando nós comparamos a Terra com a imensidão dos outros astros, a Terra é como se fosse um grãozinho de areia. E nós brigando em cima desse grãozinho de areia, rodando pelo universo. Pode? O grão de areia. Não é interessante? Né? E aí, gente, que mundo nós queremos herdar? Que mundo nós vamos dar para aquele bebezinho tão lindo que está ali, ó? Que mundo nós... Vocês sabiam que os jovens não querem ter filhos? Não querem ter filhos. Hoje é muito comum os casais optarem por não ter filhos. Por que será? O que está falando para eles? Olha, não tenha filhos. O que está falando para eles? É o medo do amanhã. Né? Que mundo é esse que os meus filhos vão herdar? Eu já ouvi isso de vários jovens que decidiram não ter filhos mais. Né? E aí, que mundo nós queremos herdar? E aí, já pensou quando Jesus perguntar para a gente, o que você faz de especial mesmo? O que nós, espíritas, fazemos de especial, de diferente, para que esse mundo tão sonhado de regeneração seja realidade, né? Como nós estamos fazendo as nossas escolhas políticas, como nós estamos fazendo as nossas atuações no mundo social, como nós estamos emitindo opiniões, que tipo de mensagem eu estou lá mandando no Instagram, no WhatsApp, o que essas mensagens, o que tem por trás das ideias dela, não é? O que tem por trás? Todos nós temos as nossas ideologias, as nossas crenças. Que tipo de ideologia que eu cultivo? Que tipo de crença que eu estou cultivando? É para o bem de todo mundo ou para o bem de alguns? Porque, gente, aqui Kardec deixou claro para nós. É para a humanidade inteira. Para esse planetinha nosso inteiro. Os 8 bilhões de pessoas que nós somos hoje. Né? Então, que Jesus possa nos ajudar a caminhar nessa direção. Muito obrigada pela paciência. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, fique à vontade, viu, gente? O que eu estou trazendo aqui é o que eu imaginei, que eu refleti sobre. Se alguém quiser perguntar, falar, contribuir, é o momento. Se quiser perguntar, ó, concordei com você, não. Explica esse negócio aqui. Né? É muito bom. É. Quando eu leio, eu tinha essa noção, essa curiosidade de entender Kardec. Eu acabo pensando muitas vezes assim, esse mundo de regeneração que a gente estuda e já faz parte dele, ou será que nós já estamos vivendo essa regeneração tão longa, desde não sei quantos anos? Quando nós vamos chegar realmente nessa regeneração? E o que isso vai significar para a gente? Às vezes, quando eu pego esses livros assim, eu vou ler, eu já estava encantada assim, com esse mundo de regeneração, porque a maioria dos livros que eu li já estão regenerados, eu vejo que a mediunidade é uma coisa assim, fantástica, que as pessoas têm uma especificidade muito grande, e vivem mesmo na fraternidade, a maioria dos livros, sabe?
Aí chegou, você falou, Gardec imaginava assim, né? Quer dizer, que não foi os espíritos que colocar ele, ó, vai ser assim. Né? Até porque depende da nossa vontade. E eu não tinha, atrás ainda, né? Eu acho que abriu para isso. Que bom. Que bom, contribuiu um pouquinho. Obrigada a vocês. Sim. Lembrar, com certeza que talvez o seu tema não deu tempo assim, quando você conseguir deixar a pessoa ser o que ela é, sim, é verdade. Só que a gente assim, sempre teve a ideia, né, como pais, jovens, a gente mostrar o direcionamento. Aí depois que ele quiser escolher o que ele quiser, tudo bem, mas a gente tem o dever de fazer para cada filho, levar e mostrar, né? Só que você fala. Tá. Gente, eu tenho 4 filhos, né? Porque a relação dos pais com seus filhos, na educação, nós temos ainda uma criança. Qual seria o papel do pai no planeta de regeneração, para esse planeta, para essa regeneração chegar? Porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Né? Qual é a sua visão? Então, gente, é muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque eu sou mãe de 4 filhos. E hoje eu tenho orgulho de falar, nem os filhos é espírita, mas são pessoas boníssimas, pessoas de caráter, sabe? O que eu fiz? Mais ou menos isso que você falou. Enquanto eu estava responsável, enquanto eles não sabiam decidir, caminhavam junto com a gente. Já viram o pai que traz os meninos para assistir evangelização, mas nem entra na casa espírita? Eu já vi. Tem pai que traz os meninos para evangelização e vira as costas e vai embora. Né? Então, peraí. Já está confirmado. A criança não aprende com o que você fala. Ela aprende o que você faz. Com o que você faz. Né? Então, como que você está atuando? Qual a sua atuação nesse mundo? Aí o papel é determinante. Né? O que é importante para você? O que é que você cultiva dentro da sua casa? Você está oferecendo, disponibilizando para ele ali um cardápio. Que cardápio é esse que você está disponibilizando? Ele vai pegar um pouco de cada coisa que você está colocando ali. Mas se é uma criança, se é um bebê, se é uma criança que está crescendo, você vai ter. A sua preocupação seria disponibilizar para ela conteúdos de qualidade. Que nesse cardápio a alimentação seja uma alimentação para a alma, não é? Que você dê tempo, que você ouça, que você converse, que de vez em quando você pega essa criança, esse jovem, põe lá no meio da roda e canta para ela a canção dela. Essa semana passada, eu estava lá em Cavalcante, cantando a canção da minha filha, dos 2 filhos meus. Um que saiu de uma separação, que foi um processo meio traumático, e a outra também, que tinha acabado também, está vivendo também um processo de separação. E faz parte, gente. Como que você vai dizer para o seu filho que ele tem que fazer? Pessoas adultas, né? Eles escolhem o que eles querem. Meus filhos, o mais novo tem 34 anos. Né? Então, você estica, até que eu tô velha. Então, aí, nós estávamos lá cantando a canção dela. Conversando, rindo, brincando, porque a gente sentiu que ela precisava da nossa presença. Da mesma forma, o outro, que a gente estava tirando ele um pouco daquela, sabe, daquela inquietação que ele estava. Dando tempo para ouvir, perguntando se você está bem, se está feliz, fazendo fogueira, olhando o céu, né? Então, hoje, os meus netinhos, eu tenho já 2 netinhos, os meus netinhos hoje, eles valorizam isso também. Mas por quê? Aí os meus filhos hoje falam assim, mãe, você nos levou para a natureza, né? Pai, vocês faziam questão que a gente tivesse contato com a natureza. E eles fazem a mesma coisa com os filhos. Por que a gente falou? Não, a gente não falou nada. A gente fazia. Era assim que a gente vivia.
Então, eu acho que um conflito que a gente vive muito enquanto pais é que a gente espera que os filhos façam algo, você imagina que é o melhor, mas nem sempre você está fazendo o que é melhor para você, nem que seja o melhor para eles. Então, a gente tem que pensar muito isso, sabe? Como que essa relação está sendo, a qualidade dessa relação? É isso que vai determinar. Meus filhos hoje eram trabalhadores da casa espírita, né? 2 deles, 2 não. Um é mais budista, a outra gosta mais da Umbanda, mas 2 eram trabalhadores de frente do Congresso Espírita. Não estão mais hoje. Mas são pessoas maravilhosas. São pessoas boníssimas. São pessoas que entendem, respeitam o outro, valorizam, né? São pessoas que conversam sobre tudo. Quando a gente reúne os filhos e todo mundo, nossa senhora, a gente debate de tudo que vocês imaginar. É um debate só. O nosso culto já era um debate. Interessante que todos participavam do culto, mesmo não sendo espíritas. Por quê? Porque era o momento que a gente estava junto. Era o momento que a gente cultivava. O momento da família era aquele, né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi na direção do que você pensava, né, você, mas é bem assim que eu estou falando para vocês exatamente como a gente vive com os nossos filhos hoje, né? Então, a gente precisa de fazer junto e disponibilizar conteúdo de qualidade para que eles vão escolhendo desde criança, desde bebê, você está disponibilizando, você não está percebendo, mas você está alimentando o HD zerada lá, ó. HD zeradinho aquela bebê pegou. E esse HD está captando tudo ali, né? Está enchendo de coisa. A gente não fica com os nossos HD, o celular cheio de coisa que a gente precisa apagar de vez em quando. Então vamos apresentar muita coisa boa, vamos viver coisas boas. Isso é o que vai formar o caráter dessa pessoa, dessa criança. Alguma questão a mais? O nosso tempo. Desculpa, gente. Desculpa. Vocês têm que me cortar, gente. Eu, quando começo aí, ó, eu sabia. Eu ainda olhei lá no relógio e ainda falei demais. Desculpa. Deus agradecimentos. Que Jesus abençoe a todos nós.